Presidente do Brasil, ditador, herói, vilão por muitos. Essa é a história de Getúlio. Cada um tem a sua visão, mas o filme mostra uma delas, os 19 últimos dias desse cara que marcou a história. E vocês conferem agora os melhores momentos dessa cobertura de imprensa. É isso. Sou Emílio, do site CCN10. Tony, eu gostaria de saber qual é a visão que você tinha antes do Getúlio e depois de fazer o filme. Porque eu imagino que fazer na primeira pessoa, né, ver na primeira pessoa, deve mudar alguma forma de você ver o personagem histórico. Querido, realmente por uma dessas coincidências também da vida, no dia que Getúlio morria, minha avó, querida avó, mãe de minha mãe, preparava a massa. Antigamente não se comprava nada pronto e não havia fogão a gás em casa, de lenha, aqui no interior de São Paulo. E vovó preparava a massa para fazer aqueles bolos para o meu aniversário, que era no dia seguinte. Eu sou de 25 de agosto. E me lembro de vovó dizer: minha Nossa Senhora, morreu o doutor Getúlio. Ouvindo o rádio. Eu ia fazer 6 anos, portanto, faço as contas da minha idade, e eu disse: quem é vovó? Quem morreu? Ela falou: o presidente do Brasil, meu filho. E começou a chorar. Essa é uma das primeiras dimensões que eu posso medir. Claro que eu só vou medir e estabelecer relações a partir do momento que eu recebo esse convite. Mas, evidentemente, como bom aluno que fui, sempre soube de Getúlio, sempre li sobre Getúlio, em períodos escolares, etc., entrando para a universidade. Tudo isso fez parte do meu cotidiano. E fez parte também a discussão histórica desse ditador, que foi também. Né? Então, não vai mudar. Eu sei quem foi Getúlio, hoje sei muito mais ainda, devido às pesquisas que, com o seu passado de documentarista aqui, João me deu tudo, né? Filmes raros e livros raros, além de biografias outras de Dr. Tancredo, as anotações de Dona Alzira Vargas, enfim. O que muda em mim, querido, é alguns marcos divisórios na carreira de um ator, para todos nós atores, né? Já houve assim comigo há 20 e tantos anos, 25 anos atrás, com o Grande Sertão Veredas, o Reobaldo, isso na televisão, e outras cositas mais, mas de repente no cinema, que eu sou muito seletivo, não chato, mas o roteiro tem que me inquietar muito para que eu sinta que aquele espectador vá se inquietar também. Então, a partir daí, eu acho um segundo marco divisório bem-vindo para mim, estimulante para mim, e num ano muito iconográfico para mim, que daqui a exatos 3 meses, 2, eu completo 50 anos de profissão, não são 50 meses. Então, é isso. As visões, até contraditórias, que todos nós podemos ter sobre um dirigente político, né? Ou as decepções que podemos ter, tudo isso não muda em mim. Não é? A consciência que eu tenho daquele ditador também que ele foi, das alianças ruins que ele fez, etc., também eu sei. Mas para o ator, aí o ator tem que ter esse distanciamento crítico, claro. Eu não deixo de ter a minha personalidade, o meu modus pensante enquanto ser humano, etc., porém, a personagem era assim. E quanto mais contraditória, melhor para um ator. E para você, João, por que você escolheu o Getúlio e por que você escolheu o Tony para fazer o Getúlio? A ideia eu acho que a ideia do filme, né, ela surgiu, enfim, acho que essa é uma pergunta, depois que eu fiz o documentário Pro Dia Nascer Feliz, né, que é um filme que fala sobre educação, sobre escola, sobre o Brasil, eu me senti muito atado a esse tema, né, que é falar do Brasil, entendeu? E tinha muita vontade de fazer um filme de ficção, né? E aí comecei a procurar histórias que de alguma maneira falassem do Brasil, né? Da questão da formação do que a gente é hoje, né? Da formação que é aquele universo que está ali naquele filme, né? E de como, e daquilo que a gente é hoje, né? E lendo, procurando por isso, em determinado momento, me deparei com essa história desses últimos 19 dias. Então, na verdade, o que me encantou não é a questão de falar sobre o Getúlio, é de falar do Brasil de uma tendo na mão elementos
que permitissem fazer um filme que fosse poderoso, assim, forte, sabe? Em todos os sentidos. E até daquilo que a gente é hoje, né? E eu acho que essa história ela ainda ecoa hoje em dia de maneira muito forte, né? A gente teve a sorte de, por diferentes percalços, o filme ficar pronto num ano de eleição, né? E a gente fala, o filme fala muito sobre a questão da intimidade do poder, da responsabilidade, daquilo que, né, do que é estar no poder, né, do compromisso que aquelas pessoas têm ali com aquilo que elas fazem e até de como aquilo que está em volta influencia elas, porque a gente sempre acha que quem está no poder manda, né, e não é verdade, né? Muitas vezes quem está no poder depende de outras pessoas para mandar, né? Então eu acho que o filme tem uma discussão que é muito contemporânea e foi isso que me encantou de fazer um filme sobre, né? Então é essa a questão. E o Tony, assim, porque a gente, como ele falou, né, eu faço muito dever de casa, estudo muito, e estudando sobre Getúlio, eu pude... Primeiro você tenta entender quem é aquela pessoa para escolher um ator que possa interpretar, né? Então eu fui entendendo, né, que o Getúlio era aquele cara muito reservado e ao mesmo tempo muito carismático, né? E aí e ao mesmo tempo que ele exala uma simpatia, né, é quase inexplicável como que o Getúlio com o físico dele, com o jeito que ele era, conseguisse ser tão carismático, né? E aí comecei a procurar atores que tivessem esse carisma, que fossem reservados, mas ao mesmo tempo muito conquistadores, né? E não são muitos, né? E aí, junto com isso, tem uma coisa que é o talento, né? Que é a capacidade que ele tem em tantos outros trabalhos de fazer aquilo de maneira muito brilhante, né? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Me chamou muita atenção nesse roteiro essa comunhão entre thriller político e drama familiar. Certo. E drama pessoal existencial de um homem, né? Esses temas genéricos, né? De tempo, de vida, de poder, de solidão, de imagem, né? A relação desse homem público com a imagem, e nisso essa carta não é de um suicida, é de um homem ligado aos seus rancores e às suas frustrações e à sua imagem, e nisso é contemporâneo. E no que diz respeito ao drama familiar, que é a relação pai e filha, que eu acho que a Alzira representa um pouco a família Vargas, como um todo, como se a gente pudesse sintetizar nela, eu acho lindo assim, esse paralelo que o roteiro nos dá, né, que o João revela através das imagens, de que a gente foi buscando no nosso cotidiano, muito sem pensar, eu acho, né, Tony? A gente não se preparou para um encontro afetivo, a gente se gosta, a gente se respeita, a gente é palhaço antes de tudo, então o palhaço pode tudo, e foi muito comovente, assim, ver essa coisa ir se construindo no fazer, assim. Certo. O cinema tem uma parte que é você deitada, sentada, lendo um papel, um roteiro, e a outra parte que é em pé, com câmeras ligadas e o presentificação, assim. Certo. Eu acho que é um trabalho de presentificação, e estar presente num set é tudo. E o Tony é um cara que está presente o tempo todo, então ele te leva junto, né? A gente se amou muito. Aqui com o diretor do filme Getúlio, João Jardim. João, eu gostaria que você contasse um pouco pro pessoal. O pessoal sabe que é a história de Getúlio, mas qual é o momento da vida de Getúlio que você resolveu contar e por quê? Então, esse filme, Getúlio, acontece entre dois tiros, né? Ele no final da vida do Getúlio, né? Ele começa com um tiro, um atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, que mata um major da aeronáutica. E a partir desse tiro tem toda uma conspiração, primeiro policial mesmo, né, depois político-militar, em que vai sendo provado que quem mandou matar o Lacerda tinha sido uma pessoa que trabalhava para o Getúlio, e isso acaba se desdobrando na necessidade dele ter que renunciar, coisa que ele não quer,
e acaba se desdobrando naquele final que todo mundo sabe, né? Então, o filme fala desses últimos 19 dias da vida do Getúlio, nessa conspiração, esse thriller, assim, essa coisa policial de descobrir quem matou e teria sido ou não a mando do presidente. Certo. A gente sabe que você é um famoso documentarista, fez muito documentário antes de lançar esse seu primeiro longa, correto? Isso, ficção, eu gostaria de saber o quanto tem de documentário, de fatos históricos, e o quanto tem de ficção nessa história, que você poderia falar pra gente? Olha, o filme é todo ele ficção, é todo atores, é todo buscando emocionar. O filme tem um filme de muita ação, né? Muita coisa acontece, mas é inspirado em fatos reais, ou seja, o filme não tem mentiras, não tem a gente não inventa nada, tudo que está ali aconteceu, mas é tudo feito de uma maneira ficcional, né? Para ser o mais interessante possível, né? Para ser um filme o melhor possível, né? O pessoal que está no ensino médio aí, está estudando história aí, você acha que vale a pena ver o filme para saber um pouquinho mais da história política? Com certeza. O filme conta uma história real que aconteceu de uma maneira super emocionante. Se você falar o que aconteceu no filme, não vai estar errado. Se você aprender pelo filme, você aprendeu a história do Brasil, porque o que está no filme foi o que aconteceu. Uma pessoa alienada que não sabe quem foi Getúlio na vida, se vê o filme, vai saber, vai estar ok, não vai se sentir perdida? Não, a pessoa que não vai se sentir perdida, porque o filme conta uma história que tem início, meio e fim. Você acompanha bem. Getúlio, logicamente, foi muito mais, porque ele foi presidente do Brasil durante 19 anos, em 2 momentos diferentes. Sim. E o filme fala de 19 dias, mas são 19 dias muito poderosos e muito interessantes. E sobre aqueles 19 dias você vai saber muita coisa. Tá ok, então, João, obrigado, parabéns pelo filme. Estamos aqui agora com Tony Ramos, grande ator. Tony, parabéns pelo filme, pelos seus 50 anos de carreira. Todo mundo já sabe que você vai fazer Getúlio, mas eu gostaria que você convidasse o pessoal para ver o filme. Não, obrigado pela chance. Vocês aí que estão navegando, vocês internautas, vamos lá, dá uma saidinha, dá uma olhada nesse filme, eu acho que vocês vão curtir. Tem muito suspense, tem história brasileira para vocês refletirem sobre. Então eu convido vocês a partir agora de 1º de maio, Dia do Trabalhador, a conhecer um pouquinho mais da história do cara que criou as leis do trabalho, que criou a carteira profissional, que criou a Petrobras, Getúlio Vargas. Vou ficar muito feliz com a presença de vocês. Um abraço. Eu não vou sair deste governo enxovalhado. Saia do poder se ainda queres merecer algum respeito como criatura humana. Quase nunca me pediram algo para o país. Sempre me pediram algo para alguém. Se resolverem impor a violência e chegar até o catete, só levarão daqui o meu cadáver. É C-Cine 10. C-Cine 10? Isso. Olha, legal. C-Cine 10. Tá gravando? C-cine10.com.br? Isso mesmo. C de C. C de C, são 2 Cs, um C dobrado. Depois...